Olá pessoal, tudo bem? Graças a Deus. Bom, meu nome é Joel Penha e mais um vídeo que nós iremos falar a respeito do comportamento humano, a respeito da nossa mentalidade. E hoje eu quero falar rapidamente a respeito de algo que nós já estamos tratando, que é o desenvolvimento e a evolução do ser humano, como ser humano e como ser espiritual, né? Analisando a questão da metafísica, analisando a questão da religiosidade, analisando a questão da neurociência. Mas eu quero falar, deixar aqui um, uma experiência que eu tive há muito tempo, na época ainda que eu era atleta. Há 10 anos eu pratiquei o atletismo e eu tive alguma experiência, tanto na questão de desenvolvimento como atleta, quanto na questão de também usar a minha mentalidade para evoluir, para crescer e superar alguns obstáculos. E me recordando de algumas ações que eu desenvolvi quando atleta, eu me lembro que numa das provas, a minha modalidade era decathlon, que são 10 provas, né? E dentro dessas 10 provas tinha uma, 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 uma modalidade de 110 com barreiras. Como era uma prova que exigia muita velocidade e muita força física e também estatura, e por eu ser uma pessoa de estatura mediana, tinha uma explosão muito boa, né? Tinha força, tinha uma musculatura muito boa, mas não tinha altura é, necessária para ter uma evolução e uma eficiência nessa prova. Então, o que acontece? Após várias tentativas de ter êxito nessa prova, que era obrigatória no decathlon, porque eu não poderia deixar de cumprir essa prova, porque era uma exigência do decathlon, né? Então, eu, de alguma forma, eu tinha que, pelo menos, ter uma atuação mediana nessa prova. Tá? Então, eu tinha que concluir os 110 metros. Tá? Mas o meu problema era que eu não conseguia ultrapassar principalmente as principais 5 barreiras. Eram 10 barreiras. Né? E as principais 5 barreiras eu não conseguia ultrapassar. Eu derrubava todas. Porque a barreira ela tinha 1 metro, ela tem 1 metro e 6 centímetros. Tá? Então você precisa de muita força e você precisa de certa altura para ultrapassar essas 10 barreiras. E eu não estava conseguindo no meu treinamento ultrapassar nem as 5 primeiras barreiras. Então o que eu fiz? Eu, por uma questão de convencer a minha mente que eu tinha condições de ultrapassar não somente as 5 primeiras barreiras, mas também as 10 barreiras diante dos 110 metros e chegar e concluir pelo menos a prova sem derrubar uma barreira sequer. O que eu fiz? Eu diminuí essas barreiras, ao invés de treinar tentando ultrapassá-las, as barreiras com 1,6 m, né, que era a exigência da federação. O que eu fiz? Eu comecei a treinar as barreiras menores. Coloquei num nível menor, no nível de 70 centímetros. 70 centímetros eu comecei a passar as 5 primeiras barreiras, né? Ok. Depois eu fui aumentando de 70 para 90 e consegui passar as barreiras de 90. O meu corpo foi se adaptando, né, dentro desse nível de evolução, vamos dizer assim, e enfim, eu consegui chegar a ultrapassar a barreira de 1,07 m. Moral da história. O que eu quero dizer para você? Quando nós tentamos vencer um problema e repetidas vezes nós falhamos, a mente ela cria uma resistência. Né? A nossa mente ela cria uma resistência.
E automaticamente, quando você vai tentar novamente a vencer aquele desafio, a tua mente vai falar que você não consegue. A tua mente vai falar que você não tem condições de superar esses desafios. E automaticamente o resultado vai ser a derrota. Então, qual que é a estratégia que eu tirei desse exemplo quando eu praticava o atletismo? Hoje, para você poder chegar num grau de eficiência e perfeição em qualquer área de resultado que você queira, você tem que treinar a tua mente. Porque se você for tentar diretamente concluir algum desafio, seja qual for, provavelmente você não vai conseguir se você não treinar a sua mente a aceitar que você, a convencer a tua mente que você é capaz de concluir esse desafio. Né? Então, assim, seja qual for a área que você pretende alcançar, seja qual for o sonho, o objetivo, a meta, você tem que colocar metas, você tem que ter hábitos de curto a médio prazo, né? Você tem que fatiar muitas vezes as tuas ações para que você possa gradativamente ir vencendo, degrau por degrau, até que você comece a ter estrutura, né? Estrutura mental, de pensamentos positivos, tá? Para que você possa ir evoluindo gradativamente falando. Então, assim também acontece com todas as teorias que nós estudamos a respeito da lei da atração, a respeito da fé, a respeito da neurociência, né, a respeito de práticas neurolinguísticas, a respeito de Ho'oponopono. Tá? É uma evolução gradativa que você precisa convencer a tua mente. E a partir do momento que você convence a tua mente, através de hábitos, pequenos hábitos rotineiros, né, de vitórias, pequenas vitórias, você consegue caminhar a uma perfeição. E você consegue sim a chegar em grandes resultados, grandes impactos na sua vida, seja qual for a área que você deseja, ok? Então, muitas vezes o fracasso ele acontece, muitas vezes as pessoas desistem dos seus sonhos, desiste de alcançar uma meta, desiste da tua missão, desiste daquele desejo que você tem na sua vida, seja na área profissional, seja na área financeira, seja na área familiar, sentimental, afetiva. As pessoas desistem porque a mente ela trava. Chega um processo que a mente trava e se a tua mente travar, automaticamente você não vai ter ação, né? Porque toda a ação do corpo, né? Toda a ação da determinação, da perseverança depende de uma positividade da mente, depende de uma energia mental para impulsionar. Isso daí a neurociência já comprovou, né, que todos os mecanismos de ação do corpo humano depende dos neurônios, depende de um aceleramento mental, né, e isso aí faz com que há uma reação no nosso corpo físico, tá? Ok? Então, assim também, seja o desenvolvimento intelectual, seja na questão cognitiva, seja na questão física, seja qual for o desempenho que você queira chegar. Você precisa treinar a tua mente a, 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 a aceitar, né, a capacidade de evolução. Isso daí você faz de passo a passo. Tá? Então é uma técnica que eu quero deixar aqui para você hoje, que eu lembrei nesses dias e algumas atitudes que eu tenho também desenvolvido e tenho conseguido êxito, tá? A partir do momento de que eu desenvolvo essas técnicas, seja uma disciplina mental, né, treinando meus pensamentos a aceitar que eu sou rico, aceitar que eu sou vitorioso, aceitar que eu sou saudável, aceitar que eu tenho êxito nas minhas metas, nos meus objetivos profissionalmente falando. Então, a partir disso, você vai criando o hábito
na sua mente hábitos positivos, e esses hábitos positivos, eles criam uma energia, ele cria uma sinergia que vai não somente atrair coisas boas, que vai abrir portas, né, que vai ampliar a tua visão de oportunidades, que vai abrir um leque de criatividade muito grande para a tua expansão, seja qual for a área que você deseja. Ok? Então, eu quero deixar essa palavra é, de, 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 de motivação, né, essa técnica, essa estratégia para você ampliar a tua capacidade de evolução, seja qual for a área, né? Através de pequenos hábitos, através de pequenas ações, você consegue assim fazer com que a tua mente ela vá ampliando, saia de um campo limitado, né? Saia de uma dimensão limitada e atinja aí uma dimensão fantástica de resultados ilimitados para a sua vida. Ok? Então, um abraço, fique com Deus e até mais.